versículo 1 ao versículo 3. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam ali em Listra, e em Icônio. Paulo quis que ele fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que seu pai era grego. Até aqui, queridos, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eis-nos aqui. Deus, nós necessitamos ouvir a Tua voz, Pai. Necessitamos, Deus, ouvir uma porção, Deus, da Tua palavra, Deus, que nos inspire, Senhor, a orar, que nos inspire, Senhor, a falar contigo, a expressarmos, Senhor, aquilo que está no nosso coração, no nosso interior, Senhor. Deus, fala conosco nessa noite. Fala conosco, Deus. Fala como já tem falado, Deus, durante a ministração da música, Senhor, a abertura do culto. Fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Necessitamos, Senhor. Deus, não queremos ouvir voz oriunda de coração humano, Deus, de entendimento humano. Não é esse interesse. Não é o interesse daquele que nos fala, Senhor. Falar de sabedoria, de entendimento humano não é o meu interesse, Deus, mas eu quero falar algo que está no Teu coração, Deus. Por isso eu te peço, capacita, Senhor. Inspira, Deus. Inspira, Deus, o meu coração a falar aquilo que está no Teu coração. É isso que eu te peço, Pai. Isso que nós te pedimos como igreja, Senhor. Fala conosco. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Queridos, nós aprendemos no domingo algumas características que na vida de Timóteo que testificavam quem ele era. Algumas características que existiam na vida de Timóteo que testificavam quem ele era quando ele chegava em algum lugar. Essas características o precediam. As pessoas, ao saberem que Timóteo chegava em algum lugar, antes dele chegar em algum lugar, olha, conheço um Timóteo. O Timóteo está vindo para cá, tá? Olha, ele é isso, ele é isso, ele é isso, ele é isso. Eram características que testificavam quem ele era. E essas características, queridos, todos nós que nascemos de novo temos que ter. É necessário termos essas características. Características que Timóteo tinha. Não só Timóteo, mas também como a mãe e a avó dele, como nós aprendemos. E hoje nós vamos um pouquinho rápido, tá? Vamos um pouquinho rápido, para nós termos um tempo maior de oração. E já vou logo nas características que serão nossos motivos de oração. A primeira característica que nós aprendemos no domingo, na verdade ela não era de Timóteo, mas era da mãe dele. Talvez, com certeza, Timóteo também tinha, mas era da mãe dele. O texto nos revela que a mãe dele tinha essa característica. E a primeira é influenciar. Precisamos influenciar as pessoas ao nosso redor. Assim tinha Eunice, mãe de Timóteo. A Bíblia nos relata aqui, nesse texto que eu acabei de ler, que Timóteo nasceu em uma casa, em um lar de fé mista, de fé dividida. A mãe dele era judia, crente, ou seja, convertida ao cristianismo, e o pai era grego, servia a outros deuses, como Apolo, Zeus, então todos os outros deuses gregos. Então ele cresceu nesse lar dividido, nem para lá nem para cá.
Mas a Bíblia nos conta que essa mulher, ela conseguiu influenciar de uma tal maneira a Timóteo, que Timóteo se tornou um cristão, mas um excelente cristão. Ele se converteu ao cristianismo, mas não só se converteu, mas como ele se tornou um exemplo, as características de Timóteo nos ensina até hoje. Então ele se tornou referência por ser influenciado pela sua mãe. E nós, queridos, hoje nós precisamos influenciar as pessoas ao nosso redor, os nossos pais, os nossos filhos, a nossa família, nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor. Necessitamos influenciarmos como servos de Deus. Influenciarmos a quê? Primeira coisa, a buscarem a Deus, a desejarem e experimentar o verdadeiro amor de Deus, a tomarem decisões, queridos, coerentes com um novo nascimento, talvez. Precisamos ser agentes influenciadores das pessoas que estão ao nosso redor. Mas ao invés de fazermos isso, influenciarmos as pessoas a buscarem a Deus, a se converterem, a ter uma vida no padrão de Deus, segundo os propósitos de Deus, segundo os princípios de Deus, de vez em nós influenciarmos as pessoas, nós somos influenciados negativamente. Porque nós podemos ser influenciados positivamente, lógico. Nós nos espelhamos, por exemplo, no nosso pastor, que nos influencia. Ele nos influencia, é uma influência direta a nós. Mas muitas vezes nós nos deixamos influenciar negativamente no nosso trabalho, na nossa casa, e como em todas as áreas. Em vez de nós, influenciarmos, somos influenciados. Como? Como assim, William? Eu gosto muito desse exemplo, porque é o que acontece. A Val trabalha comigo, ele sabe que lá às vezes acontecem umas coisas assim. Fiz quando numa rodinha lá de conversa, de bate-papo, e a gente tá lá, conversando e tal, de repente começa a falar um, fala mal do outro. Fala mal, e até aí você fica de boa. Fica tranquilo, não fala nada, não se posiciona, tá ali, mas tá ali no meio. De repente, sem você perceber, você foi influenciado pela roda e você está falando mal também. E eu posso aqui citar vários exemplos. No trabalho também, toda hora me convidam para ir no bar. Olha, vamos no posto ali tomar uma aqui, não sei o que, mas eu não bebo, não vou, não quero. Tal, mas você não precisa beber, você fica lá com a gente e tal. É legal, eu fico uma vez, eu não vou beber. Eu fico 2 vezes, não vou beber. Aí na terceira, sabe como que é? Vamos lá, uma só. Somos influenciados negativamente. Nós precisamos, queridos, não ser influenciados negativamente pelas pessoas erradas, mas sermos influenciados por aqueles que nos faz alcançar e nos faz prosperar, no sentido de obedecer a palavra de Deus. Vocês estão me entendendo? Amém. Vocês estão quietos? Então precisamos sim sermos influenciados, mas principalmente sermos influenciadores daquelas pessoas que precisam, que estão ao nosso redor, necessitando sim de ouvir uma palavra que, motive, que levante. Sermos influenciadores daquelas pessoas que não conhecem a Cristo, mas estão sedentas. Se você percebe que estão sedentas, e muitas vezes a gente deixa passar, faz de conta que não vê. Acontece isso, queridos. Acontece isso. Então, nessa noite, esse será o nosso primeiro motivo de oração. Senhor, me ensina a influenciar as pessoas que precisam. Me ensina a ser influenciador. Positivo, viu? Lado bom, por favor. Me ensina, Senhor, eu quero ser influenciador, eu quero influenciar
Deus, as pessoas a Te buscarem. Eu quero influenciar, Deus, os jovens a Te seguirem. Eu quero influenciar, Senhor, as pessoas que estão ao meu redor. Amém? Você está disposto a orar? Amém. Por esse motivo? Amém? Segundo, vamos entrar numa característica de Timóteo: dar bom testemunho. Quando vem esse bom testemunho para mim, eu me lembro quando eu me converti, sabe? Eu me converti mais ou menos faz uns 15 anos, mais ou menos. Há uns 15 anos atrás eu me converti. E eu era sedento para ouvir a voz de Deus, sabe? Eu era sedento, sabe? Eu queria ouvir a voz de Deus. E até então Deus não tinha falado para mim, ao passar de um tempo, audivelmente, sabe? No meu coração, assim, uma palavra que... E eu clamando isso. Aí Ele ministrou o meu coração. E essa passagem foi a primeira passagem, por isso que marcou muito. Foi a primeira passagem que Deus falou para mim, falou ao meu coração. Eu gravei ela e ela está gravada, escondida, guardada no meu coração até hoje. 15 anos atrás, mais ou menos. Ela se passa, ó, quer ver? Em 1 Timóteo, no capítulo 4. Muito conhecida, muito conhecida. Mas aqui Deus me deu uma direção de como que eu deveria agir e deveria ser durante a minha caminhada como cristão. Eu tento, não é fácil, mas eu tento. Vamos lá. No versículo 12, queridos: ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade ou no amor, no espírito, na fé e na pureza. Precisamos, queridos, entender que nós, como estamos no mundo, já não sendo mais do mundo, as pessoas nos olham e as pessoas esperam enxergar em nós alguma coisa diferente. Nós somos exemplos. O pastor falou no domingo que nós somos cartas vivas, lidas diariamente, todos os dias. É necessário sermos exemplos, queridos. Exemplos na nossa casa, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Exemplo de cristão, de atitudes que nós tomamos, que já não é mais segundo o padrão do mundo, mas é segundo o padrão de Deus. E esses dias sinceramente eu me alegrei com isso. Aconteceu uma situação, eu estou tentando ser rápido. E aconteceu uma situação no meu trabalho que me deixou alegre, sabe? Eu trabalho com algumas mulheres, você sabe. E na minha sala agora veio uma outra, eu ficava sozinho, veio uma outra moça para ficar comigo lá na mesma sala. E estava sentado com os meninos lá. Eles começaram a falar tal, e falando dos outros homens tal, não sei o quê. E elas viraram assim, falaram assim, ó: o único que nunca falou alguma besteira pra gente foi o Will. E eu falei assim, eu trabalho 10 anos lá. Eles me conhecem bem. E eu falei, uau. E eu fiquei assim, sabe, sem saber o que Mas me alegrou tanto. Porque esse exemplo que Deus me falou 15 anos atrás, que eu tinha que ser e que eu luto todo dia para ser. Exemplo na palavra, na fidelidade, no amor. Eu tenho que ser exemplo, nós temos que ser exemplos, queridos. Exemplos de homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que fazem a diferença onde estamos, onde vivemos, que fazem a diferença na vida das outras pessoas, porque elas estão nos enxergando, elas estão nos vendo as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós não fazemos. Precisamos ser exemplo. Exemplos, queridos. Esse é o segundo. Dar bom testemunho. Precisamos dar bom testemunho. Vamos lá para o terceiro.
Esse é o segundo motivo de oração. Então clamarmos ao Senhor: Senhor, me ensina. Me ensina, Deus, a dar um bom testemunho, Senhor. A ser exemplo onde eu passar, onde eu estiver, Senhor. Ser exemplo de bom cristão, de homem segundo o seu coração. Amém? Amém. Terceiro, submissão. Nós aprendemos. Eu não estou lendo o texto, queridos, para a gente ser rápido, tá? Nós aprendemos lá em Atos, no capítulo 16, no versículo 3. Precisamos, queridos, nos submeter, assim como Timóteo se submeteu a Paulo, queridos. A Bíblia nos relata lá no versículo 3 que Paulo chega para Timóteo e fala: vem, desce comigo e eu vou te circuncidar. Entenda uma coisa, Timóteo não precisava daquilo. Timóteo já não vivia mais na lei. Timóteo não vivia sobre a ótica da lei, mas ele vivia sobre a ótica da graça. Ele já estava no tempo da graça. Ele já estava além da lei já. Ele não precisava seguir a risca a lei. Mas ele se submeteu, disse: olha, Paulo pediu, ele é o meu mentor, ele é meu mestre, então eu vou obedecer. Eu vou obedecer porque se eu obedecer, eu vou alcançar outros lugares. Por que eu vou alcançar outros lugares? Porque se ele fosse circuncidado, ele podia entrar e podia alcançar pessoas que sem ele estar debaixo da lei, ele não conseguiria. Ele não conseguiria entrar em qualquer lugar. E foi uma estratégia de Paulo para que ele pudesse entrar em todos os lugares onde ele estava e pudesse ministrar a palavra de Deus. E ele obedeceu. E sendo assim ele fez, e assim ele alcançou aquilo que foi propósito. E assim nós devemos nos submeter. E submeter primeiro à direção de Deus. Submeter aos nossos chefes, autoridades, toda autoridade que é constituída por Deus sobre as nossas vidas, devemos nos submeter. Porque quando nós nos submetemos, hoje nós nos submetemos, mas quando nós nos submetemos, Deus no futuro, Ele nos coloca como autoridade. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas a submissão é um passo para alcançarmos a autoridade que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Amém. Estão entendendo? Amém. Amém. Então nós devemos ser submissos. Nós devemos orar, clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu me submeterei, Senhor, às autoridades. Eu me submeterei, Senhor, eu obedecerei, Deus, os teus mandamentos, a tua palavra, aquilo que está no teu coração para a minha vida. Eu serei submisso. Eu serei servo submisso. Não serei rebelde. Amém? Amém. Amém? Esse é o terceiro. O quarto. Eu achei muito interessante esse quarto, viu? Timóteo despertava, queridos, bons sentimentos nas pessoas que estavam ao redor dele. Vamos ver 2 Timóteo, pode abrir sobre ele, 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3 ou 4 só, para a gente ser rápido. Paulo dizendo a ele: desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas, para me encher de gozo, de alegria, de felicidade. Timóteo era daquelas pessoas que por onde passava, queridos, as pessoas se alegravam em estar perto dele. As pessoas queriam estar perto de Timóteo porque ele despertava amor, ele despertava esperança, ele despertava alegria, ele despertava nas outras pessoas, sabe, um bom sentimento. Precisamos, queridos,
ser dessas pessoas que despertam bons sentimentos das pessoas que estão ao nosso redor. E eu não consigo não citar um amigo meu, muito chegado, o Romarinho, queridos. O Romarinho que esteve aqui. Tenho muita saudade dele. Porque foi um menino, um instrumento de Deus para a minha vida, num momento difícil, e que era bom estar perto dele, sabe? Porque ele transmitia uma alegria, uma paz. E eu olhava para ele assim, poxa, cara, que paz é essa? Que sentimento bom que você transmite. Eu quero ser assim também. E assim ele deixou uma saudade muito grande por ter essa característica. E assim também Timóteo era. Tinha essa característica de transmitir amor, esperança, fé, confiança, alegria nas pessoas que o cercavam. E assim nós devemos ser. Ei, as pessoas que estão ao nosso redor estão ansiosamente esperando alguma coisa de bom de nós. Esperam sim, sabe, paz. Esperam alegria, principalmente os da nossa casa, sabe, queridos? A nossa mãe espera, sabe, um momento de ternura, sabe, um olhar mais carinhoso, sabe? Precisamos, queridos. E eu sei que é difícil para mim, porque é tão intensa a nossa vida, é tão corrida, é para lá e para cá, e às vezes a gente atropela as coisas sem perceber. Mas que possamos parar um pouquinho, para despertar amor nas pessoas, para despertar carinho, amizade, ternura. Devemos orar, Senhor, eu quero despertar, Senhor, nas pessoas que estão ao meu redor, um amor proveniente de Ti, Senhor, um amor que vem de Ti. Eu quero despertar alegria, paz. Eu quero ser leve, Deus. Eu quero ser leve, Deus, para as outras pessoas. Amém? Amém. O quinto, a continuação do versículo 5 aí, ó. Vamos ver. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, que habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, que estou certo que também habita em ti. É necessário, queridos, ter uma fé verdadeira. O que é não ter uma fé fingida? É não fingir ter fé. É só inverter. É não fingir ter fé. Como assim, William, fingir ter fé? Como assim? Que muitas vezes acontece, queridos, é que nós viemos à igreja, nós adoramos ao Senhor na igreja, nós clamamos, nós falamos com o Senhor na igreja, nós somos o melhor crente na igreja. Aqui, ó. Mas lá fora, na primeira oportunidade, nós fazemos tudo errado. Fazemos aquilo que dá na nossa telha. A fé já não é tão... O que significa isso? Isso é uma fé fingida. É fingir ter fé. Porque uma fé só na igreja não é uma fé. Entenda que eu estou falando de fé agora. Fé, uma fé cristã. Uma fé em Deus. E ter uma fé em Deus só na igreja não é fé. É comodismo. É comodidade. É alívio de consciência. Dá o nome que você quiser, mas não é fé. Fé é praticada todos os dias, diariamente, fora daqui. Não é aqui só. Aqui é necessário sim demonstrarmos a nossa fé, sim é. Mas lá fora, queridos, como somos cartas vivas, as pessoas estão nos lendo, as pessoas reconhecem se nós temos fé ou não, se nós somos verdadeiros
fora, queridos. É lá fora que nós precisamos nos portar como crente que nós somos. Não só aqui. Então esse é o quinto passo. Senhor, eu decido, Pai. Eu decido ter uma fé genuína. Eu decido, Senhor, ter uma fé verdadeira em Ti. Eu decido praticá-la, Deus, todos os dias, diariamente. Não só dentro da igreja, mas principalmente fora, que é o mais difícil, convenhamos. Amém? Você veio aqui para orar? E eu tentei ser rápido, eu juro. Se coloque de pé, por favor. Vamos clamar ao Senhor. Só relembrando, primeiro passo, o primeiro motivo de oração, precisamos influenciar. Segundo motivo de oração, dar bom testemunho. Terceiro, ser submisso. Quarto, despertar sentimentos bons nas pessoas que estão ao nosso redor. Quinto, ter uma fé verdadeira. Agir segundo a fé verdadeira. Pai, você pode, queridos, ficar da maneira que você quiser, ficar à vontade. Pode sentar, se ajoelhar e comece a falar com o Senhor. Comece a falar aquilo que está no teu coração. Comece a pedir perdão para Ele. Comece a falar para Ele que você deseja influenciar as pessoas, ser influenciador, que você deseja influenciar positivamente as pessoas a viverem as promessas de Deus, influenciar as pessoas a se converterem. Comece a clamar, comece a falar com o Senhor. Abra o seu coração, sabe? Abra o seu coração. Senhor, eu me arrependo por todas as vezes que eu tive a oportunidade, Senhor, de influenciar as pessoas. Deus, e eu deixei para lá, deixei passar. Deus, me perdoa, Deus, porque às vezes eu fui displicente, Senhor. Me perdoa, mas essa noite eu tomo uma decisão, Pai, decisão de influenciar as pessoas a se converterem, a pessoas, Deus, a viverem segundo o Teu padrão, viverem segundo os Teus propósitos. Deus, em nome de Jesus, Deus me ensina, Deus, a como influenciar, Deus, as pessoas da minha casa, ao meu redor, Senhor. Me ensina, Senhor. Eu quero, Deus, ser influenciador, eu quero ser agente, Deus, da Tua graça. Eu quero ser, Deus, aquele Deus que leva a Tua palavra, Deus, que leva uma palavra de conforto, que leva uma palavra de paz, Deus. Deus, em nome de Jesus, me ensina, Deus. Me ensina, Deus, a ser influenciador, a influenciar, Pai. Deus, em nome de Jesus. Deus, eu não quero, Deus, ser influenciado, Deus, de maneira negativa pelas pessoas que estão ao meu redor. Deus, me ensina, Deus, a também a ser influenciado, sim, por pessoas que me levam, Deus, a alcançar as Tuas promessas. Ser influenciado por pessoas que me ensinam, Deus, a como alcançar os Teus propósitos. Deus, eu quero ser influenciado, Deus, por pessoas, Deus, segundo o Teu coração, segundo o Teu propósito, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Deus. Deus, em nome de
ser exemplo, Deus. Eu quero ser um homem marcado, Deus. Deus, por ser exemplo, Deus. Exemplo, Deus, para uma geração, Senhor. Assim como foi Timóteo, Deus, exemplo, Deus. Deus, eu quero ser um exemplo, Deus. Exemplo, Deus, para essa geração sedenta, Deus, de homens e mulheres que dão exemplo, Senhor. Que dão um bom testemunho, Senhor. Nós sabemos, Deus, que as pessoas que estão aí no mundo estão sedentas, Pai, por pessoas que realmente dão um bom testemunho. Que eu seja uma dessas pessoas, Senhor. Que nós sejamos, Deus, essas pessoas, Pai. Pessoas que dão um bom exemplo, Deus. Declaramos também, Senhor, que seremos submissos, Deus. Submisso, Deus, à Tua palavra, submisso à Tua vontade. Submisso, Deus, à autoridade que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, Deus. Porque nós entendemos, Deus, que nós nos submetemos, Deus. O Senhor nos capacita a viver em outro nível. A viver um nível, Deus, maior no futuro, Deus. O Senhor nos capacita hoje a sermos servos, Deus, amanhã sermos autoridade. Deus, mas é preciso nos submetermos. E nós nos decidimos, Senhor. Decidimos lançar fora de nós toda a rebeldia, Deus. Todo o requinte, Deus, de rebeldia. Deus, nós não queremos ser rebeldes, Deus. Nos perdoa, Deus. Se por um momento, Deus, nós somos rebeldes, nós já agimos, Deus, com rebeldia. Deus, que não haja rebeldia no nosso coração, Deus. Mas que haja submissão. Submissão em amor, Senhor. Submissão em amor, Deus, porque nós entendemos, Pai. E quando nós nos submetemos, nós alcançamos os Teus propósitos, Deus. Deus, em nome de Jesus, declaramos, nos submeteremos, Deus, aos Teus princípios e às autoridades que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Seremos submissos. Declaramos também, Senhor, que seremos pessoas, Pai, que geram bons sentimentos, Deus. Bom sentimento nas pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Como isso é importante, Deus. Nós entendemos essa importância, Senhor. Queremos sim ser fiéis, ser submissos, mas queremos ser também pessoas que geram, Deus, bom sentimento nas pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Queremos gerar, despertar nas pessoas ao nosso redor amor, Senhor. Queremos despertar as pessoas esperança, fé, coragem, ousadia, alegria. Queremos ser leves, Deus. Nos ensina a ser leves, Pai. Independente da correria do dia a dia, independente das situações do dia a dia, independente daquilo que estejamos passando. Queremos ser leves. Queremos gerar amor, Senhor. Queremos ser instrumento nas Tuas mãos para gerar amor, para gerar paz, Deus, para gerar alegria. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus. Queremos também, Senhor, e declaramos que não teremos, Pai, uma fé fingida. Não seremos crentes, Senhor, só aqui. Não agiremos, Pai, segundo só aquilo que obedeceremos, Senhor, a Tua palavra. Seremos crentes, Deus, só nos momentos, Deus, que nós achamos interessante. Mas seremos Seus crentes fiéis na integralidade, Deus. Não só, Deus, por um momento, não só por um instante, Deus.
E assim que queremos ser reconhecidos como teus filhos, como teu filho, Deus, assim eu quero ser reconhecido. Eu quero, Deus, que as pessoas ao me olharem e digam: olha, esse é filho de Deus, esse é crente, é filho de Deus, que vive segundo o padrão de Deus, que não vive mais segundo o padrão do mundo, mas vive segundo o padrão de Deus. Amém? Amém. Eu quero, Deus, eu quero ser segundo e agir segundo o teu padrão, ser reconhecido como as características que Timóteo tinha. Eu quero ter, Senhor, nós queremos ter também essas características para sermos exemplo na sociedade, no meio onde nós vivemos, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Deus, a vivermos segundo o teu padrão, segundo a tua vontade, Pai. É isso que nós clamamos nessa noite. É isso que o nosso coração se derrama, Deus. Deus, clamando essas coisas, nos ensina, nos inspira, nos ajuda a fazermos essas coisas, agirmos segundo o teu padrão, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor nos inspira, Deus, a sermos segundo, Deus, o teu coração. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina, Pai. Ainda que haja dificuldade em nós aprender, mas o Senhor nos ensina, Senhor, a viver segundo os teus propósitos, a segundo o teu padrão, Senhor. Deus, obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Deus. Obrigado. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Deus. Você pode se colocar de pé. Continua agradecendo a Ele. Continua agradecendo a Ele. Fala: Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de mudarmos, Senhor, e assimilarmos essas características, as características de Timóteo e da família dele, da mãe e da avó. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua paciência para conosco. Obrigado, Deus. Obrigado, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado. Se você é grato a Ele, pode aplaudir Ele. Aplaude Ele. Aplaude. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus.